Nesse vídeo eu vou estar apresentando para vocês mais uma Bíblia de estudo, uma Bíblia de estudo recente, mas ao mesmo tempo antiga. É a Bíblia de estudo King James 1611. Ela é pela editora BV Books. Acabei de comprar pela Amazon, chegou ontem, né? Veio nessa caixa aqui da Amazon. Sempre a gente compra produtos de literatura, eles enviam uma caixa grande assim e eles têm uma entrega muito rápida. O link para essa Bíblia está aí na descrição do vídeo, né? Eu vou fazer uma breve análise dela aqui, vou abrir para vocês verem. Vem nessa caixa aqui, um monte de papel dentro aqui. E a Bíblia é essa daqui. Bíblia de estudo King James 1611. Você pode conferir aqui, ó, essas informações que eu passei. 300 estudos de palavras hebraicas, 100 fotografias, 60 linhas de tempo, 60 mapas, 24 ensaios sobre temas teológicos, além de outros recursos aqui, ó. Uma ferramenta maravilhosa. Eu vou estar abrindo ela aqui para mostrar o interior dela para você agora. Então está aqui a Bíblia de estudo King James 1611, estudo Roman. Essa é a capa. Essa é a capa em que ela vem embalada. Tem aqui uma citação bíblica e aqui ele vem descrevendo a cor da edição. Aqui ele traz a descrição dos estudos Roman. Aqui é a editora BV Books, que é a editora que produziu essa Bíblia. É uma Bíblia americana e foi traduzida para o português. Eu confesso que não sabia que essa BV Books produzia Bíblias. Na verdade é a BV Filmes, que produz filmes, inclusive produziu aquele filme A Prova de Fogo. E eles apresentaram essa Bíblia aqui, é o ano de 2018, eles apresentaram essa novidade, uma Bíblia de estudo com um conteúdo bastante fiel, que é o conteúdo da Bíblia King James, que é usado o texto Receptus, o texto Massorrético, o texto Receptus da Bíblia, ou seja, os textos mais antigos das Escrituras, né? Através desse texto foi feita a tradução dessa Bíblia, é a Bíblia padrão do idioma inglês. E essa Bíblia de estudo aqui, ela usa essa Bíblia King James, só que traduzida para o português. Nós vamos abrir aqui a Bíblia de estudo para mostrar a vocês como é o interior dela. Então aqui está a Bíblia King James. Ela vem com BKJ aqui em alto relevo, não vem com nenhum tipo de tinta, é apenas o alto relevo. Vem com esse símbolo aqui do trigo. Aqui na parte do meio também tem o símbolo em alto relevo. Essa é a edição, é a Bíblia da tradução do ano 1611, que foi encomendada pelo rei Tiago, né, King James. Aqui também você pode observar isso, confirmar. E aqui tem a logo da BV Books e do Roman. Roman é a escola a linha teológica, né, que fez os comentários aqui das notas de estudo da Bíblia. Aqui também tem em alto relevo o logo da BV Books. É interessante que essa Bíblia aqui, ela tem aqui um total de, você pode conferir aqui, ó, 2.144 páginas. Aqui no final da Bíblia não tem aqueles mapas como as Bíblias de estudo costumam vir com mapas coloridos em papel diferente. Por que não tem aqui? Aqui ao terminar o livro do Apocalipse, então de imediato a Bíblia também já encerra.
porque os mapas que deveriam estar aqui estão dentro do conteúdo da Bíblia. Posso abrir aqui um para você ver, que ela vem com muitos, além dos mapas, ela traz fotos. Por exemplo, aqui tem uma foto do altar cananeu, um símbolo do altar cananeu, na região da Galileia. Esse é um exemplo do recurso que ela traz dentro do próprio conteúdo da Bíblia, né? Aqui tem outra foto. Eu vou abrir aqui um mapa para vocês verem. Aqui um exemplo do mapa da Palestina. E os mapas que deveriam estar aqui no final, eles estão todos aqui no conteúdo interno da Bíblia. Ela tem alguns poucos recursos aqui na introdução. Vamos ver aqui, existem duas páginas aqui de ofício. No começo, aí vem aqui um texto presenteado para você fazer uma dedicatória aqui de presente a alguém, uma citação bíblica. Aqui você inserir o registro familiar, colocar o seu nome, o nome da sua família, data do casamento. E aqui tem um registro de nascimento e casamento. Eu acredito que isso deve ser uma recomendação para pastores, né, que fazem casamentos, e coloca aqui. E aqui, ou então para você mesmo colocar o registro de nascimento e casamento dos membros da sua família, as pessoas aqui que fazem parte do seu ciclo familiar, não é isso? Aqui você registra acontecimentos importantes, algumas notas, e aqui vem então a introdução com os recursos que ela disponibiliza. Aqui você pode ver onde mostra aqui Roman Study Bible Copyright, ou seja, as notas de estudo, os recursos que ela possui foram produzidos por essa equipe aí da Roman. Por isso que ela é chamada Bíblia de Estudo King James Estudos Roman. E aqui embaixo você observa que ela é aqui da BV Books. Essa Bíblia aqui, ela foi autorizada e ela foi publicada em junho de 2018. Essas são as informações aqui do editorial da Bíblia. E aqui você pode observar o índice dos recursos. Tem os recursos de introdução à Bíblia, de estudo, tem as características da Bíblia, tem a lista de colaboradores, tem também lista de mapas, de ilustrações, lista de estudos de palavras hebraicas e gregas, abreviaturas, planos de estudo, como ler e estudar a Bíblia, e logo aqui embaixo tem o índice. Essas folhas com os recursos, ela vem com uma cor amarela, mas o papel é praticamente o mesmo papel do texto da Bíblia aqui. A Bíblia vem até com um papel um pouco diferente, um pouco menos branco, podemos dizer assim, mas realmente é um texto, uma organização que me pareceu muito melhor do que algumas outras Bíblias de estudo. Tanto pela fonte, o tamanho da fonte, como o tamanho da fonte das notas também. Me pareceram um pouco melhor do que outras Bíblias de estudo que eu tenho aqui. Aqui você tem o índice dos livros da Bíblia. Aqui tem uma introdução. Aqui tem as características da Bíblia, que ela apresenta referências cruzadas, notas de estudo, mapas, estudos de palavras, ilustrações, fotos. É uma das poucas Bíblias que apresenta fotos. E aqui ela tem um recurso de fotos, tem introduções aos livros, como todas as Bíblias de estudo têm. Tem cronologias e tem também uma série de artigos que todos esses recursos vão estar acompanhados dentro do texto bíblico. Aqui tem um formato de como é organizada a estrutura das páginas. Tem o texto bíblico, tem as referências cruzadas ao centro.
Aí logo embaixo tem as notas de estudo. E dentro também você vai encontrar mapas nesse estilo, quadros assim, e também estudos de palavras, ou seja, as palavras no original hebraico e grego vão aparecer também junto com as notas, com as definições. Tem as ilustrações que vão aparecer nesse formato. E aqui, em cada foto que aparece, vai aparecer uma pequena descrição do contexto em que aquela foto está relacionada. Aqui tem o modelo da introdução dos livros. Vamos abrir aqui, por exemplo, a introdução do livro aqui. Essa Bíblia ela não traz aqueles marcadores como a Bíblia de Estudo da Reforma que apresentei aqui no outro vídeo, mas com facilidade dá para você encontrar também os livros. Esse aqui é a introdução do livro de Josué, então ele é nesse mesmo formato, com um papel na cor amarela. Ele traz então aqui circunstâncias, características, introdução, contexto, propósito da mensagem, contribuição, traz um cronograma aqui na parte de baixo, ou uma cronologia. E aqui traz o esboço, a estrutura e o esboço daquele livro. Então todos os livros da Bíblia eles vêm com de 2 a 3 páginas, com essa introdução, com o papel na cor amarela. E o papel do interior da Bíblia, ele não é 100% branco, ele é um pouco amarelado. Mas é um papel que realmente ajuda e facilita a leitura. Aqui tem mais um exemplo de uma foto. Aqui vamos ver mais alguns recursos. Ele traz aqui uma lista de colaboradores, pessoas que trabalharam, colaboradores que ajudaram a produzir as notas explicativas, pessoas que colaboraram aqui para produzir os artigos. E aqui tem a lista dos mapas, ilustrações e quadros, você pode achar facilmente aqui a totalidade de todos os mapas, os quadros. Como foi apresentado aqui, ela possui 300 estudos de palavras hebraicas, 100 fotografias ou mais de 100 fotografias, mais de 60 linhas de tempo e 60 mapas, 24 ensaios sobre temas teológicos e práticos, artigo especial sobre a origem e transmissão da Bíblia. Isso aqui também é o formato e como os recursos estão distribuídos. A Bíblia de Estudo King James 1611, com sua tradução, seus comentários magníficos, suas maravilhosas ilustrações, mapas que entendemos perfeitamente e seus conselhos úteis sobre palavras chaves. É uma ferramenta maravilhosa para expor ainda mais a mensagem da Bíblia. É um verdadeiro presente para a igreja. Aqui tem uma lista de estudos de palavras hebraicas, ou seja, todas as palavras que aparecem no interior da Bíblia, você pode ver aqui no índice para encontrá-las rapidamente. E no local que você abrir, você vai ver a definição dessa palavra. Aqui tem uma lista das abreviaturas. Aqui tem um sistema de plano da salvação. Aqui tem um artigo como ler e estudar a Bíblia. Aqui tem uma continuação. Aqui tem o artigo sobre a origem, a transmissão, a canonização dos livros do Antigo Testamento. Aqui tem um quadro sobre fontes e autoria de Gênesis, o Espírito de Deus conduzindo o processo. Aqui tem uma explicação sobre os livros apócrifos e a Bíblia protestante. E aqui então ele conclui os recursos. São algumas poucas páginas de alguns recursos. Ele não traz concordância, nem traz aquela lista de
dicionário com explicação de muitas palavras. E aqui ela já começa o texto bíblico. O livro de Gênesis tem a introdução, a estrutura, o esboço, e aqui então vem o texto bíblico, que é a primeira parte do livro de Gênesis, que fala sobre a criação, e aqui embaixo ficam as notas explicativas, notas de estudos, e do lado aqui vem um artigo. Sempre que vem um artigo, ele aparece com uma cor diferente, uma cor amarela. Aqui ele explica sobre a primeira palavra da Bíblia, no princípio ou em princípio. Então ele dá uma definição usando a expressão no hebraico e um artigo explicativo sobre aquilo. E aqui ele tem o primeiro exemplo de palavras hebraicas, explicação das palavras no original. A primeira palavra que ele explica aqui é a palavra Yom, que é a palavra para dia. Quando o livro de Gênesis fala que houve tarde e manhã, o primeiro dia, a palavra dia ali é Yom. Então ele vai aqui e explica essa palavra. E diversas vezes durante o texto. Aqui tem outro artigo. Diversas vezes você vai encontrar explicações aqui. Por exemplo, nessa página tem duas palavras no hebraico. Essa palavra aqui, Isha, que é mulher. E essa outra palavra aqui, Nakash, que é serpente. Essas são cerca de 300 palavras no original que essa Bíblia explica, junto com as notas. Aqui tem mais uma. E aqui então começa a aparecer outras figuras. Olha aqui, tem uma figura, uma foto da Arca de Noé, uma ilustração da Arca de Noé. Ao longo de todo o texto bíblico você vai encontrar diversas coisas assim. Aqui tem um mapa no relato após o dilúvio, a distribuição dos filhos de Noé, né, Sem, Cã e Jafé. Esse mapa aqui ilustra isso. Aqui tem mais um mapa, foto que a gente já viu. Aqui no livro de Daniel tem uma foto do local onde está a sepultura de Daniel. Atualmente eu estava observando aqui. Aqui ele traz, aqui nessa página aqui, em Daniel capítulo 11, ele mostra aqui embaixo a foto da tumba de Ciro. Tumba de Ciro o Grande. Próximo a Parsagada, a capital do antigo Império Aquemênida, fundada por Ciro. E logo aqui tem uma foto de local onde se supõe ser a tumba de Daniel, que fica em Suzã, no Irã. Então na Bíblia ela vai trazer diversos recursos nesse sentido, né? Um pouco diferente das Bíblias de estudo, que às vezes não traz muitas fotos, como essa daqui tem. Outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui é acerca da tradução, né? Ela usa a tradução King James, que é uma tradução diferente da tradução Almeida que a gente usa no Brasil. E existem algumas passagens bem marcantes. Eu vou abrir aqui 5 passagens bíblicas para a gente analisar como é que ela é traduzida aqui na Bíblia King James e você comparar com a Bíblia Almeida, que é a Bíblia mais utilizada no Brasil. Nós vamos abrir, por exemplo, aqui em Êxodo capítulo 20, que é a passagem onde fala dos 10 mandamentos. Aqui em Êxodo capítulo 20 e no verso 8, onde tem lembra-te do dia de sábado, aqui na King James ele diz assim, lembra-te do dia de Shabá. Ou seja, sempre que aparece sábado aqui nessa Bíblia, ele vai, quando se referir ao sábado e descanso, ele vai colocar essa palavra aqui, que é Shabat. Lembra-te do Shabat. Outra passagem aqui no livro de Isaías, aqui no livro de Jó, é interessante isso aqui, ó, ele mostra a nebulosa de Órion, onde no livro de Jó fala muito sobre isso, sobre as constelações. Aqui no livro de Isaías, onde fala sobre a rebelião de Lúcifer, né? No capítulo 14 de Isaías aqui, ele então usa um termo que as outras Bíblias não usam para definir. Vamos abrir aqui Isaías 14. Aqui, Isaías 14, verso 12. Você pode observar aqui, ó,
que ele diz assim: como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã, tu que foste derrubado ao chão, que enfraquece as nações. Então, na Bíblia Almeida, essa passagem aqui é que caíste do céu, ó estrela da manhã. A palavra estrela aqui, ele colocou Lúcifer. Então, essa Bíblia King James é exatamente a Bíblia de onde possivelmente tenha se originado esse termo Lúcifer. E a palavra Lúcifer é portador de luz. Mas é interessante a gente entender também que Lúcifer, na Bíblia, ou estrela da manhã, o termo para o qual foi traduzido Lúcifer, tanto é aplicado a Lúcifer, ao diabo, como também é aplicado a Cristo, em 2 Pedro 1, capítulo 1, verso 19, ali Jesus também é chamado de estrela da manhã. E a palavra Lúcifer não é nome próprio, né? É apenas um adjetivo para a figura do diabo, que também o diabo não é nome próprio. Na verdade, não se sabe bem ao certo qual seja o verdadeiro nome do diabo, né? Mas essa Bíblia aqui, então, ela apresenta a palavra Lúcifer, que você não encontra em outras Bíblias. Outra passagem que eu gostaria de mostrar aqui, em Mateus, capítulo 5, no Novo Testamento. A Bíblia acabou de chegar, ela está com as folhas ainda coladas aqui. Aqui, então, em Mateus capítulo 5, tem o sermão das bem-aventuranças. E pode ver aqui que no lugar de bem-aventurado ele coloca abençoado. Olha, abençoado são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Abençoados são os que choram, abençoados são os mansos. Então ele troca a palavra bem-aventurado, sempre que aparecer bem-aventurado na Bíblia Almeida, aqui na King James vai aparecer abençoado. Outra passagem interessante é aqui em Mateus capítulo 19, Mateus 19, verso 26. Vamos explicar essa passagem aqui à luz da Bíblia Almeida. Aqui na Bíblia King James diz assim, Mateus 19, 26. Mas Jesus, olhando-os, disse-lhes: aos homens isso é impossível, mas com Deus todas as coisas são possíveis. Então na Bíblia Almeida esse versículo está assim: aos homens isso é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Observe que existe uma pequena diferença. Na versão Almeida dá a entender que apenas Deus é capaz de fazer coisas impossíveis. E nessa King James, por essa tradução aqui, a gente entende que com Deus até mesmo os homens podem fazer coisas impossíveis. Então é outro versículo que apresenta uma pequena diferença em relação às outras Bíblias. E o último versículo, a gente já viu aqui 4 versículos, vimos Êxodo, vimos Isaías, vimos 2 passagens em Mateus, agora vamos ver João 7:34. As 5 passagens bíblicas que eu falei para vocês que iria mostrar aqui. João 7:34 é a última. Aqui, João 7:34. Fala assim: vós me buscareis, aqui você vai ver aqui. Vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis ir. Então na Bíblia Almeida você pode comparar aí, esse versículo está assim: vós me buscareis e não me achareis, e para onde eu vou, vós não podeis ir. Então tem uma pequena diferença aí também desse versículo. É interessante você ter diferentes Bíblias, diferentes versões da Bíblia para entender. Eu mostrei aqui apenas 5 exemplos, devem ter outros mais. E essa é uma Bíblia realmente que vai valer a pena o estudo, que vai agregar muito valor para quem ama a palavra de Deus e deseja aprender mais sobre ela, sobre a revelação de Deus para nós nesse tempo. E é um privilégio que nós temos de ter acesso a diversos materiais de estudo. Nós devemos examinar tudo e reter o que é bom. Sabemos que existem muitas coisas também que não são muito úteis, que são colocadas em algumas Bíblias de estudo, mas que nós sempre estejamos orando e pedindo a Deus orientação e direção no estudo de cada Bíblia que a gente for analisar no decorrer da nossa caminhada cristã.
Então essa foi a análise da Bíblia de Estudo King James, da BV Books. E aqui em nosso canal nós sempre estamos trazendo essas novidades, transmitindo o conteúdo relacionado ao estudo da Bíblia, né? Que tanto algumas Bíblias de estudos que eu tenho aqui, eu tenho feito review dela, como eu tenho apresentado também estudos bíblicos, estudos teológicos aqui em nosso site, em nosso canal. Eu recomendo também que você acesse aqui a descrição do vídeo, onde eu indico os links para essa Bíblia, para outras Bíblias, para outros reviews de Bíblia que eu fiz. E também indico um excelente material teológico para as pessoas que querem aprender sobre pregação, sobre como falar bem em público, né? Preparado pelo professor Leandro Quadros, da TV Novo Tempo. E o link está aí na descrição para você conferir, aprender, né? Aprender com especialistas, né, que entendem bem dessa área.